significa que alguma ideia é intolerante, é intolerável? Sim. Certas ideias são absolutamente intoleráveis. Para ficar num ponto comum aqui, que eu acredito em nenhum dos quatro concorde, discorde, racismo é intolerável. Racismo é indefensável, é injustificável. Sabe, você pode explicar o racismo. Assim, quais as causas, por exemplo, do racismo no Brasil? Existem raízes históricas para você construir um entendimento de por que ele surgiu. Por que ele existe até hoje, quase 2 séculos depois da Lei Áurea. E você pode compreendê-lo melhor, calma, mas admiti-lo como liberdade de expressão, eu vou dizer, você não tem a liberdade de ser racista. Mas você estava num grupo de racista, foi isso? Você estava participando da Ku Klux Klan? Não, deixa o Marquinhos perguntar. Ele queria saber o seguinte. Ricardo, ele fez a pergunta. Até porque a discussão que provocou a intolerância não foi por conta do racismo. Não, foi por conta de outra coisa tão intolerável quanto. Mas Alec, mas calma. Vá, fale. Eu só queria dizer para o Alemão o seguinte, não estou fugindo da temática de vocês dois, não. O diabo mora nos detalhes. Óbvio que o racismo é intolerável e que outras coisas que ele talvez vá dizer também são. Mas como você definir se uma pessoa está fazendo uma brincadeira, está pegando um detalhe particular ou está fazendo uma apologia? É essa falta de sutileza que eu vejo em você, Alec. Vamos falar do caso em si? Mas deixa os colegas falarem agora também, né? O bom é assim, pô. Não, mas aí você provocou, você precisa ouvir a resposta, então. Eu virei o centro das atenções agora, né? Só a vidraça. Eu estou sendo acusado. Então é o seguinte, só observar aqui se já temos chat no Facebook também. Por favor, alguém me defenda aí. Tá certo, Alemão? Diga aí. Todo mundo que concorda, diga aí. Você tá certo, garoto? Pagasse quanto? Começar a dizer isso. Então, se trata do seguinte... Aliás, Alemão, você está dizendo isso, lembre-se que aqui não tem nenhum racista, né? Obviamente, todos defendemos isso, né? Porque o exemplo que você usou, repito, só se você participa de um grupo da Ku Klux Klan. Aí eu não sei se é o caso. Eu fiz questão de ressaltar, né? Os colegas de tribuna não prestaram atenção, que eu vou ficar num exemplo que espero ninguém discorde. Não, se somos todos. Aí, ó, Michel Bianchi falou fogo nos racistas. Responde, miserável. Calma, rapaz, o nosso público merece atenção. Síntese. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu parti do ponto que eu quis crer que não tinha nenhuma discordância aqui. O outro ponto, que foi o ponto que motivou minha saída, então vamos tratar dele agora, pode ser que alguém diga, não, mas aí não, aí cabe um ponto de vista diferente. Para mim, é tão intolerável quanto o racismo, para mim, tão intolerável quanto o racismo, quanto o nazismo, para mim, tão intolerável quanto a misoginia ou a homofobia, é a defesa ou a apologia a qualquer sistema ditatorial. Então, se você faz apologia, e aí o Marquinhos comentou agora, não, mas como é que você sabe sutilmente se trata de uma brincadeira, ou se trata de um comentário, e não necessariamente uma defesa? As duas pessoas que fizeram, respectivamente, nos 2 grupos dos quais eu saí, né, todos participando, estamos falando de um problema interno, lavando a roupa suja em horário nobre. Então, especificamente, houve 2 casos, um em cada grupo, respectivamente, em que determinados amigos, pessoas que não são exatamente conhecidos apenas, não só defenderam, eles comemoraram. Tratava-se do aniversário da ditadura, do golpe militar de 64, e eles efusivamente comemoraram um sistema que redundou em tortura, em assassinato, em exílio, em censura, para ficar em 4 pontos só. Então, para mim, é em honra. Aí você fala, mas um dos nossos amigos disse assim, você deve respeitar a opinião alheia. Sabe o que eu respeito mais do que a opinião alheia? São as vítimas todas as vítimas desse sistema. As que morreram, as que existem, as que sofrem com as consequências. Se vocês quiserem, a gente pode alimentar depois. Então você concorda que a gente não deveria ter o mesmo tipo de pensamento com quem comemorou, por exemplo, 200 anos da Revolução Russa?
que matou um monte de gente, o comunismo por aí, também não deveria ser Boa pergunta. Nosso colega Ricardo Lobo, professor emérito de biologia, falou a mesma coisa em relação à Revolução Francesa, que foi inclusive uma revolução sangrenta também, com as guilhotinas, né? Mas eles mataram até os próprios aliados depois, né? Depois de um tempo. Mataram os próprios aliados. Pois é. Será que toda revolução na história precisou ser sangrenta? Não. Perestroika... Sim, toda a revolução precisou ser sangrenta. O professor de história quer falar agora! Desculpe, professor de história. Tem uma ruptura. Tem uma ruptura do processo democrático. Calma. Desculpe, professor de história. Manda ele estudar. Me aponte uma que não houve violência. Pelo amor de Deus. A antítese, na filosofia, a antítese é um elemento muito fácil. Para você quebrar um status quo, basta você apontar um exemplo de que não houve. Eu tenho alguns. A perestroika foi uma revolução que não foi sangrenta. A própria República, a instalação da República no Brasil, não foi sangrenta. Se reuniu lá uns 15 soldadinhos na praça. Chamaram aqui. Aquilo não foi revolução, foi um golpe militar. Aquilo foi um golpe. Aquilo foi um golpe. Aquilo foi um golpe. Muito bem. Agora, você teve um grupo que se reuniu, sintetizaram na figura dos militares e disseram, vamos deixar o povo do lado, vamos derrubar a monarquia, temos o apoio aqui dos cafeicultores e acabou. Tanto é que os recortes da época que você lia nos jornais é que quando a população viu os militares desfilando na rua, a população nem sabia que a monarquia tinha caído. A população achava que aquilo era um desfile militar, era uma parada militar. Não sabia que mas não foi sangrento, né? Então, aqui, mas aquilo não foi uma revolução, filho. Não foi uma revolução. Aquilo não foi uma revolução. Tá, apesar de ter... E a perestroika foi uma transformação. Foi uma transformação, porque você teve a Glasnost e a perestroika foram transformações econômicas e políticas que ocorreram na União Soviética. Tanto é que a velha guarda, que não concordou com as mudanças de Gorbachev, tentou sim, tá certo, dar um golpe para impedir que as mudanças acontecessem, e houve uma reação do povo. E se temeu que houvesse um embate ali, tá certo? Então, se a questão foi semântica, então vamos lá. Então, nem toda transformação, ou nem toda, já que toda revolução é sangrenta, tá? Nem toda transformação precisa ser sangrenta, né? E aí você pode me dizer, mas a Revolução Francesa e a Revolução Russa são comemoradas. Afinal de contas, a Revolução Francesa, não é escapando da sua figura não, Marquinhos, é porque eu sei mais a respeito da francesa do que da russa, né? Bolchevique. É porque, na verdade, eu estou provocando porque a francesa, ela fundou ideologias, ou pelo menos temas, que são admirados até hoje, liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, assim, isso tudo é comemorado, apesar do evento ter sido sangrento. Muito bem, quando você comemora a Revolução Francesa, você comemora a fundação desses valores, apesar de ter sido uma sangrenta. Quando você comemora, eventualmente, para quem comemora, né? Para quem comemora, vamos pegar a revolução que resultou no sistema ditatorial que existe em Cuba até hoje, é chamada de Revolução Cubana. Né? É a revolução. E hoje, não foi sangrenta? Foi. Mas há quem comemore. Eu não vejo motivos para comemorar, justamente por quê? Porque ela redundou num sistema totalitário e sangrento. Então está errado. Já diz o poeta gaúcho, Fidel e Pinochet, tem no sarro de você que não faz nada. Para mim, os dois estão errados. Alemão, então, quem comemora Fidel e Pinochet, para mim, é inaceitável. Tá, mas assim, inaceitável. Pessoal, eu não sento na mesa com essa pessoa. Alemão, eu puxei esse ponto aí, somente para a gente fazer essa distinção de como se julga esse tipo de coisa quando a gente não gosta de determinado movimento político-militar ou político de alguma corrente filosófica, né? Como no caso da Revolução Russa, né? Que também tinha desculpa defender o povo e deu no que deu. O ponto que eu vejo, voltando para o tema aqui da live, né? Da intolerância na rede social, é porque é o seguinte, você não vê essa violência toda com o movimento da Revolução Russa, que matou um monte de gente durante o processo, assim como a francesa, e continuou matando. Coisa que a francesa não. A francesa, apesar dos problemas todos que já foram mencionados, legou um regime que saiu de uma monarquia absolutista para um regime que lá na frente evoluiria para uma coisa mais democrática. A Revolução Russa não evoluiu para isso.
e ainda assim se comemora e não tem tanta intolerância. A razão a gente sabe, é porque ficou do lado do vencedor. Mas